Aleluia, 40 ao versículo de número 51. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Obrigado, meu pastor. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a carne as aves do céu e as bestas fera do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas fera da terra, e toda a terra saberá que é Deus Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, expondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu na mão um alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu de testa. A pedra lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi com o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Quem crê que essa palavra é fiel, levante as mãos glorificando o Senhor. Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, lendo esse versículo que nós lemos nessa noite, que queremos tomar por base para a mensagem pelo qual o Espírito do Senhor coloca no nosso coração, queremos pregar subordinado ao tema: derrubando o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Repita comigo: derrubando o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão desse irmão ou dessa irmã que está mais próxima de você, e você vai profetizar esse tema para ele ou para ela. Você e eu derrubaremos nessa noite o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Diga para ela: você crê nessa palavra? Então fica ligada no nome do Senhor. Amados, o tema dessa campanha, as 5 pedras de Davi. Campanha Jeová Jireh, o Deus da providência. Sabemos, amados, o significado da providência é a sabedoria suprema pelo qual Deus conduz e dirige todas as coisas. Sabemos que Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que provê aquilo que é necessário, aquilo que é para mim, que é para você. Ele provê segundo a sua sabedoria, segundo a sua força, segundo a sua onisciência, segundo a sua onipotência, segundo a sua onipresença. Amados, o texto aqui abordado nesta noite é um texto bastante conhecido, porque já foi passado uma minissérie por uma emissora de televisão da Record por 2 vezes, e podemos ver através, amado, dessa série passada, nós aprendemos de fato, de verdade, essa história, pois a Bíblia Sagrada nos fala acerca desse homem, esse homem chamado Davi, um jovem pequenino pelo qual o Senhor achou graça e levantou para ser rei de Israel. É bem verdade, amado, o texto que nós lemos nessa noite, só em ler esse texto, amado, já nos dá uma inspiração, já nos dá uma motivação e nos coloca uma certeza e convicção que lemos esta palavra e aplicando ela a minha e a tua vida, não há gigante nenhum que possa parar e possa permanecer de pé na minha e na tua presença. Não importa se ele tem 3 metros, se ele tem 5 metros, se ele tem 6, se ele tem 10 metros. Quando você aplica essa palavra,
vida. E você põe esse exemplo que Davi, ele nos deixou para que diante da presença do Senhor nós viéssemos exercitar a nossa fé, e através da nossa fé esse gigante que tem se levantado contra mim e contra você, ele possa reconhecer que com Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, não se brinca, e nem com menos com o servo dele, que ele estou e levantou para fazer parte desse exército sobre a face da terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, e esta palavra, amado, ela vai de encontro a tudo aquilo que Satanás tem falando para mim e para você, que não tem condição, que não tem jeito, e de repente você tem ficado preocupada, achando que Deus não vai te dar vitória. O gigante se levantou sim, mas da mesma forma que ele se levantou, ele vai cair, porque o Senhor dos exércitos dessa noite, ele vai te dar vitória nesse lugar. Quem concorda, levante as mãos e glorifica o nome do Senhor dos exércitos. Ele não sai o coquinúcia terra. Eu já estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu já estou sentindo Deus aqui nessa noite. Amados, quando eu cheguei ali com o pastor Edson na porta, ele já havia me notificado como estava a igreja. Eu vi no Facebook dele, da irmã Mônica, as fotos aqui da igreja. Meu coração se encheu de alegria, porque eu acompanhei a trajetória dessa igreja, do pastor Edson, dos irmãos que está aqui com ele nessa luta aqui nessa igreja, e eu pude vir a glória de Deus, e o Espírito do Senhor me trazia a lembrança em Salmo 37, versículo 23, cuja Bíblia nos diz, pastor Wagner, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E o Espírito do Senhor me trouxe a lembrança alguns anos atrás, pastor Edson, quando o Senhor assumiu essa obra aqui, e alguns irmãos que estavam nessa obra diziam que era vaso, que era vazão, que essa obra era perecer, que essa obra não ia para frente, mas eles podem vir, podem entrar aqui nesse lugar e podem ver a glória de Deus, porque é Deus que confirma a obra. Quando Deus levanta o homem na terra, ele confirma, ele dá as condições, porque ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Quem acredita nisso, levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Todo-Poderoso. Ele manda saio combinar a raio pedra. Assim também é na tua vida, a obra que Deus começou na tua vida, ele vai terminar, porque ele é fiel. A Bíblia nos fala, amado, que Israel estava a peleja contra os filisteus, e os filisteus estavam do lado e os israelitas do outro lado, e no meio havia um vale. E a Bíblia diz que de tempo em tempo, ou seja, de manhã e de tarde, o gigante Golias, que era líder dos exércitos dos filisteus, ele chegava na parte da manhã e se chegava na parte da tarde e afrontava o exército de Israel, dizendo: tem algum homem, tem alguma pessoa que possa se levantar para pelejar comigo? E a Bíblia diz que Saul, Eliabe, Abinadab e Samã, e todo o exército de Saul que estava com ele, no campo de batalha, ninguém se levantava, ninguém se colocava à disposição na brecha para pelejar com o gigante Golias. E a Bíblia diz, amado, que Golias, ele chegava de manhã, pastor Wagner, ele acordava, tomava café, ia lá, afrontava o exército de Deus de Israel, pastor Edson, e quando chegava na parte da tarde, ele ia para casa, tomava um banho, almoçava, enchia a barriga e voltava de novo e afrontava. Ora, já escolhendo alguém? Tem alguém aí para me afrontar? Tem alguém para pelejar comigo? Porque se tiver alguém do exército de Deus de Israel e poder me vencer, eu e os filisteus seremos servos deles. Mas porém, se algum homem se levantar aí, se eu derrotar ele, vocês todos serão servos meu e servos dos filisteus. A Bíblia diz que durou esse espaço de 40 dias e 40 noites, nem Saul, nem Abinadab, nem Samã se levantavam para pelejar com o gigante Golias. Quando eu olho para esta palavra, eu percebo que Saul, ele estava correndo. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Saul havia saído dele. Sabe por quê? Porque Saul, ele obedeceu os mandamentos do Senhor. O grande perigo é, amados, quando o crente batizado com o Espírito Santo, quando aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo entra nele e será nele. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus e cremos na sua palavra, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas quando o homem, quando a mulher, ela pega contra o Espírito Santo, o Espírito Santo sai dele, e o que entra nesse homem é o espírito de covardia. Assim que ele estava acontecendo com Saul, ele estava desviado e o Espírito Santo já não estava mais com ele. É por isso que ele corria de Golias, era por isso que
junto com ele todo o exército de Israel. Mas quando Davi, ele chegou e se deparou com aquela situação, eu não vou correr, sabe por quê? Porque dentro de mim tem o Espírito do exército do Deus de Israel. Vai quebrar tudo aqui nesta noite. Eu estou chateado, eu estou aborrecido, mas não é com nenhum dos irmãos, é com o diabo, é o capeta que quer se colocar na frente com barreira, com impedimento para tentar te parar. Mas hoje, nessa noite, se ele tiver cara, se ele tiver chifre, ele vai apanhar da cara para lá e pra cá. Eu vou ralar o chifre dele no céu, porque eu vim aqui nessa noite, lá o céu de Jeová, ele vai tombar, ele vai cair, no nome do Senhor dos Exércitos. Pega na mão desse crente, pega na mão desse crente, diga pra ele hoje. Ele não mexeu contigo, ele mexeu com o Senhor dos Exércitos. Esta afronta não foi direcionada a você, mas foi ao Senhor dos Exércitos. O gigante hoje, ele vai tombar. Quem acredita, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Quem acredita, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz que ninguém se levantava, tanto Saul como os irmãos mais velhos de Davi, que era Eliabe, Abinadab e Samã, e os outros soldados que estavam com Saul, sob a sua liderança no campo de batalha, no acampamento, todos corriam. Golias se apresentava de manhã, acordava, tomava café e voltava para o seu acampamento, tomava um banho, almoçava e voltava de novo, pastor vai. De tarde, ué, já apareceu alguém aí? Tem alguém aí nesse acampamento, no meio dessa congregação, para pelejar comigo? Tem alguém no nosso meio aqui nessa noite? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nessa noite que o Senhor quer te levantar para pelejar com o gigante? Tem alguém aqui? Eu quero ver, levante a razão. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguma irmã aqui? Tem algum irmão aqui nessa noite? Ele só precisa de um, ele só precisa de um, ele só precisa de um. Tem alguém? Tem alguém? Se tem, levante a mão e adore. Oh, o Espírito do Senhor Jeová. Ninguém se apresentava. E a Bíblia diz, com se passar do dia, a Bíblia diz que Davi ia até Saul e voltou para apacentar as ovelhas de seu pai. E chegou um belo dia que Jessé começou a ficar preocupado, porque já fazia algum tempo que os seus filhos estavam no campo de batalha com Saul. E Jessé resolve mandar Davi ao acampamento, ao lugar de batalha, de peleja, para ver como que estavam os irmãos de Davi. E a Bíblia diz que Jessé falou: olha, pega esse lanche aqui, pega esse queijo, pega esses pães e vai lá no acampamento e vê como que estão os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando Davi está chegando no campo de batalha, ele escutou o suar da trombeta, porque quando Israel saía para a peleja, alguns soldados tocaram a buzina, a trombeta, sinalizando que eles iam entrar em peleja contra os filisteus. E quando Davi escutou o suar da trombeta, ele entendeu que era o tempo que Israel estava se preparando para pelejar com os filisteus. A Bíblia diz que Davi deixou a bagagem dele com o chefe dos exércitos e partiu para perto das fileiras. E quando Davi se aproximou, ele escutou o gigante Golias perguntando e falando: tem alguma pessoa aí, tem alguém que possa pelejar comigo? Ninguém se levantava, ninguém falava nada. E a Bíblia diz que depois que o gigante foi, alguns dos soldados começaram a questionar ele, dizendo: olha, o homem que se levantar e vencer o gigante Golias, o rei vai lhe dar a sua filha em casamento e vai lhe isentar dos impostos de Israel. Davi falou: eita, dá para mim. Todo que negou, desempregado na prova, sem varoa, ainda vou isentar a minha família de impostos de Israel. Eita, dá para mim. É comigo mesmo, como é que é o negócio aí? Mas Davi, você é pequenininho, você não tem nem músculo formado, Davi. Não quero saber. Eu quero saber que eu vou ficar sem pagar imposto de Israel.
Eu quero saber que eu vou sair da prova, vou casar. É comigo mesmo, dá pra mim. Mas Davi, você é moço? É comigo mesmo. E a Bíblia diz que quando Eliabe escutou Davi, falou: tu é presunçoso? Cadê as ovelhas? Onde você deixou as ovelhas? Ué, porventura, meu irmão, não tinha motivo para eu estar aqui no campo de peleja? Eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade. Eu estou aqui porque há um motivo. Golias está afrontando o exército de Israel e ninguém faz nada. Você não faz nada e Saul não faz nada. E você agora quer entrar para me impedir, para que eu seja abençoado? Eliabe, me deixa, rapaz. Eu consigo tudo Davi falando isso. Eu sou novinho, mas por aí, eu creio nesse mistério, vou tomar posse. E a Bíblia diz que foram falar para Saul. E falaram para Saul, e Saul mandou chamar Davi. E Davi chega e Saul pergunta: é isso mesmo? Tu vai se levantar para pelejar com o gigante? E Davi: é eu mesmo, Senhor. Não desfaleça o coração do céu. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22. Não desfaleça o coração do meu Senhor, porque eu irei a peleja contra esse circunciso, e o Senhor me dará vitória. Que coisa forte. A Bíblia diz, pastor, que Saul virou para Davi e falou: olha, Davi, o gigante Golias é guerreiro desde a sua mocidade, e você ainda é jovem, é moço. Você não tem experiência com guerra. Golias, ele já venceu várias batalhas, ninguém pode com ele. E a Bíblia diz: Senhor, eu não tomei essa atitude por um acaso, não. Eu não tomei essa atitude baseado na minha força, não. Eu tomei essa atitude, sabe por quê? Porque eu tenho experiência. Quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, vi um urso, vi um leão, e uns pegavam pela barba e matavam, e o Senhor me dava livramento da mão do urso, do leão. Assim como eu matei o urso, assim como eu matei o leão, através do Senhor dos Exércitos, vou eu também acabar com a vida desse incircunciso. Meu Deus do céu, que coisa forte. A Bíblia diz que Saul falou: então o Senhor será contigo, mas toma aqui a minha armadura. A Bíblia diz que Saul pegou a sua armadura e foi colocar em Davi. Davi colocou a armadura, colocou a espada e começou a andar, e não conseguiu. Sabe por quê? Porque nunca antes ele havia usado aquela armadura. E Davi disse: não, essa armadura não serve para mim não, eu vou pregar outra arma. A Bíblia diz que Davi desceu o ribeiro, pegou 5 pedras lisas, colocou no alforje de pastor e partiu. É comigo mesmo. É hoje que esse gigante vai ver. Pegou as 5 pedras, pastor, e colocou no alforje de pastor, pegou o cajado de pastor, que simboliza poder e autoridade de Deus, e as 5 pedras, e colocou no alforje de pastor e disse: é hoje que esse gigante vai prestar conta com o Senhor dos Exércitos. É hoje que esse gigante vai ver com quantos paus se faz uma canoa. É hoje que esse gigante vai ver que ele afrontou o exército de Jeová. Davi pega aquelas pedrinhas, pega o cajado de pastor e parte em direção ao gigante. Quando o gigante Golias vê Davi: ué, sou eu algum cão para tu vir até mim com paus? Peraí, tu tá cheirando leite, rapaz? Eu sou Golias, tu já ouviu falar de mim? Eu nunca vi, nem quero saber. O negócio é que você vai ter que prestar conta com o Senhor. Ele me enviou aqui para pelejar contigo. É verdade? Você quer essas 5 pedrinhas? Que esse cajadinho aí, que esse pedacinho de pau pode formar tua filha, que eu vou formar a minha. Golias diz também que Golias amaldiçoou Davi. Hoje eu darei as tuas carnes nesta feira da beleza. Hoje é eu que vou dar. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Vou arrancar tua cabeça e te darei as bestas cegas. Sabe por quê? Tu vens a mim, Golias, com espada
e com lança, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Levante as tuas mãos, levante as tuas mãos. No nome do Senhor dos Exércitos, o gigante vai cair por terra hoje. Pode vir. Golias se prepara para a peleja. E a Bíblia diz que fica um de um lado e outro do outro. E é ordenada a batalha. Golias parte em direção. Davi pega uma daquelas pedras que estava no surrão de pastor. Ele escolhe uma daquelas pedras e coloca na tiradeira. Mira e lança na cabeça do Golias. A pedra bate na testa dele. Ele cai no chão. E quando cai no chão, diz a Bíblia que Davi pega a espada, corta a cabeça de Golias. E quando os filisteus viram que o seu campeão era morto, estiveram no pé. Derrubando o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Deus falava comigo e colocava esse tema no meu coração, propício para nós pegarmos nessa campanha 5 pedras de Davi. Hoje é quarta volta da campanha, é quarta volta. Hoje eu tenho 3 pedras sobre esse tema. O Senhor me deu as 3 pedras, sobre essas 3 pedras nessa noite que Davi usou para que o gigante caísse no chão. A primeira pedra dentro desse tema, derrubando o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Davi derrubou o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Davi tinha experiência com o Senhor dos Exércitos. Quando a Bíblia nos fala aqui, Saul falou para Davi que não tinha condições dele lutar e pelejar com o gigante Golias. Davi falou: olha, quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, vi um urso e vi um leão, eu matava ele. Assim também vai ser com esse circunciso. Sabe o que quer dizer? Experiência quer dizer conhecimento. Davi tinha experiência com o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8: o mesmo Senhor será ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que viu hoje lá na cova do leão e fechou a boca do leão para não pragar Daniel. O mesmo Senhor que é hoje, ontem, será eternamente. É o mesmo Deus que estava na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, e a fornalha ardente não pôde consumir a Sadraque, Mesaque e Abednego. Davi estava dizendo: o mesmo Deus que me deu vitória no passado é o mesmo Deus que vai me vitória no presente. Assim como o Senhor me deu vitória contra o urso e contra o leão, hoje também nessa noite Ele vai te dar vitória nesse lugar. Quem acredita nisso, levanta as tuas mãos. A primeira pedra é a pedra da experiência. Pega na mão desse irmão, diga para ele: tu vai usar a pedra da experiência hoje, e o gigante vai cair por terra no nome do Senhor dos Exércitos. Experiência significa conhecimento. Eu ia falar aqui para o nosso pastor antes dessa igreja, que ele dá oportunidade para os irmãos aqui, para os irmãos adquirir experiência. Experiência significa conhecimento. E uma pessoa que tem conhecimento, a pessoa que tem experiência, ela sabe lidar com a coisa, ela sabe como fazer a coisa, ela sabe como praticar a coisa. Então Davi, ele estava dizendo que ele estava acostumado com guerra. Embora ele fosse menino, embora ele fosse jovem, ele tinha experiência com o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor quer dizer para você nessa noite invernal? O mesmo gigante que ele jogou por terra na tua vida anteriormente no ano passado, é o mesmo Deus que no ano de 2013 ele vai continuar a jogar gigante por terra. Ai, que o mesmo Deus que deu vitória ontem é o mesmo Deus que vai te dar vitória hoje. O mesmo Deus que te usou ontem é o mesmo Deus que vai te usar hoje. O mesmo Deus que te trouxe aqui é o mesmo Deus que opera amanhã, e opera no passado, e opera no presente. Quem acredita nisso, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Pergunta esse irmão: você tem experiência com o Senhor dos Exércitos? Você tem experiência com o Senhor dos Exércitos? Então, porque muitas das vezes, amado, diante da luta, da prova, da dificuldade, nós fazemos e tomamos atitude como Saul e como os demais que estavam no campo de batalha. Não! Davi disse: eu não vou correr do gigante, não, porque eu tenho experiência com o Senhor dos Exércitos. Eu tenho experiência com o Senhor dos Exércitos. Eu não caí de paraquedas aqui, não. Eu não estou aqui por acaso, não. Eu estou aqui por um propósito, e sob esse propósito nessa noite, meu amado, o gigante vai tomar.
você. É propósito no coração, é determinação. Eu vou vencer, eu vou vencer. Diabo, tu vai cair por terra, tu vai cair por terra. O mar vai se abrir, o mar vai se abrir. Não tem dois termos, ou é, ou vitória, ou vitória. Ou tu fica, ou tu sai correndo. Pergunte se não você vai ficar ou você vai sair correndo. Pega na mão dele, pergunta a ele. Tu vai ficar ou tu vai sair correndo? Quem sai correndo é calça frouxa, que não tem experiência com Deus. Homem que tem atitude com Deus não sai correndo. Mulher que tem atitude com Deus não sai correndo. Ai, quem sai correndo é calça frouxa. Saul correu porque ele é calça frouxa. Mas Davi não. Eu tenho experiência com Deus, Golias. Tu vai tomar no nome do Senhor dos Exércitos. Quem está acreditando, levante as mãos e abra a tua boca e adore. Ai, eu sinto Deus aqui. Parece que eu vou voar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui nesse lugar. Quem está sentindo? Aqui no meio da igreja, quem está sentindo? Ali atrás, quem está sentindo? Eu vejo gigante caindo, eu vejo gigante caindo, eu vejo. Ai, sai do terra. Abre a tua boca e adore, vai. Abre a tua boca e adore. Usa a experiência. É forte, vai quebrar tudo aqui. Eu vou chegar em Maricão voando nas asas do Espírito, porque o Espírito Santo encostou aqui. Ele desceu, ele desceu. Aí, quem tá sentindo? Eu tô escutando o barulho do gigante caindo. Abre a tua boca e adore, meu irmão. Abre a tua boca e adore. Usa a experiência. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Feliz o homem que tem sabedoria e aquele que adquire conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isaías capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: eu estou instruído em todas as coisas, eu sei passar fome, eu sei ter fartura e ter abundância, estou instruído em todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, eu conheço o meu Deus. Quem conhece o seu Deus aqui, levante as tuas mãos. Quem conhece o teu Deus aqui, levante as tuas mãos. Meu Deus é forte o negócio aqui. Tu conhece mesmo esse Deus? Pega na mão dele. Ai, meu Deus do céu, tu conhece o teu Deus? 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 Tu sabe o tamanho dele? Tu sabe
do que ele é capaz de fazer. Ele até mata para te dar vitória. Ele até mata a pessoa. Ele até mata a gente para te dar vitória. Jesus está dizendo que ele vai matar a pessoa aqui para te dar vitória. Ele vai matar gigante aqui para te dar vitória. Ai, que me passaio combinar. Estão dizendo aí que o mundo vai acabar amanhã. Oxalá se ele acabasse agora. Mas antes Jesus teria vindo primeiro e teria levado a sua igreja. Aí não teria mais gigante para a gente matar. Mas eu glorifico a Deus, né, irmã Mônica? Que ele não vai vir. Qualquer vez que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Enquanto isso, o gigante tem enganado muitas pessoas. Mas o gigante do engano vai cair por terra hoje. Porque Jesus ainda não vai voltar ainda. Ele precisa te dar vitória. Ele precisa operar um milagre na tua vida. Segue cada é babá subir na saia. Eu sinto Deus aqui nessa. Você quebra, vai, eu combinar a saia, terra.